Eu nunca acreditei em maldições familiares até herdar a velha casa de meus avós. Era um casarão vitoriano, afastado da cidade, isolado entre árvores retorcidas e uma torre que se erguia como um dedo acusador apontado ao céu. Sempre odiei aquele lugar quando criança, mas depois que meus pais morreram, não havia muito mais para onde ir. Aceitei a herança como um último vínculo com algo que me restava da família. Cheguei ao entardecer. O céu tinha um tom vermelho profundo, como se estivesse sangrando. O vento parecia sussurrar através das frestas da madeira velha. O portão, enferrujado, rangeu, como se reclamasse da minha presença. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei ignorar. A porta da frente estava destrancada, como se esperasse por mim. Quando entrei, o cheiro de mofo e madeira úmida invadiu minhas narinas. O corredor principal, estreito e longo, era iluminado apenas por um fio de luz do sol poente que atravessava os vitrais rachados. O piso rangia a cada passo, e por alguns segundos tive a sensação de que a casa respirava lentamente, como se estivesse acordando de um sono profundo. Meu quarto ficava no segundo andar. Ao subir a escada, ouvi algo que me fez parar. Um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo do final do corredor. Achei que fosse apenas o vento passando por alguma fresta, mas mesmo tentando me convencer disso, meu coração começou a acelerar. Decidi ignorar e segui para onde dormiria. A cama era antiga, com um colchão duro e cobertores cheirando a poeira. Deitei e tentei dormir, mas o que ouvi me fez congelar. Voltou, sussurrou uma voz, fraca, arranhada. Sentei imediatamente, olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. A voz parecia ter vindo das paredes. Toquei a madeira gelada, nada. Fechei os olhos, respirei fundo e disse a mim mesmo que era apenas a casa rangendo. Mas então a voz veio de novo, mais próxima. Você voltou. Por quê? Levantei num salto. A porta estava entreaberta, o corredor completamente escuro. Mesmo assim, algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez loucura, me fez caminhar para fora. No final do corredor, uma sombra atravessou rapidamente de um lado para o outro. Não era uma sombra normal. Se movia de forma convulsionada, quase líquida. Corri para acender a luz, mas o interruptor não funcionou. Na mesma noite, fui para a sala antiga, onde ainda havia lareira. Encontrei velas guardadas num armário e acendi algumas. A chama dançava, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Sentei-me na poltrona e tentei pensar racionalmente. Mas então, percebi algo. A lareira estava acesa. Eu não a tinha acendido. Me aproximei. As chamas tremeluziam, mas eram de um tom um pouco diferente do vermelho comum. Tinham um brilho arroxeado, quase antinatural. Foi então que ouvi um som que me fez recuar. Uma risada abafada ecoando dentro da própria chaminé. Um som grave, pesado, que parecia vibrar no fundo do peito. Eu estava esperando, murmurou a voz, dessa vez claramente masculina, mas impossível de ser humana. Saí correndo da sala, tropeçando nos móveis. As velas se apagaram, todas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse soprado bem forte. Senti o ar ficar pesado, gelado. Quando finalmente consegui alcançar meu quarto, bati a porta e empurrei a cômoda para bloquear a entrada. Encostei nela, tentando controlar a respiração. Então, a parede atrás de mim começou a pulsar. Um batimento lento, constante, como um coração gigante. E foi aí que a lembrança veio. Minha avó sempre dizia que a casa tinha vida própria, que ouvia, que lembrava e que nunca perdoava. Na manhã seguinte, busquei no porão documentos antigos, tentando encontrar algum motivo para aquelas manifestações. Entre caixas de fotos e cartas amareladas, encontrei um diário. Pertencia ao meu avô. Suas últimas páginas estavam manchadas, mas eu consegui ler algumas frases. A casa tá faminta, ela fala quando quer,
Precisa de alguém aqui? Precisa de sangue? O próximo será quem herdar. Meu coração falhou um segundo. Senti uma presença atrás de mim. Virei devagar. Nada. Mas então ouvi o diário estalando na minha mão. As letras começaram a se mover sozinhas, retorcendo-se como vermes vivos até formarem uma frase. Bem-vindo de volta. Joguei o diário longe e corri escada acima, mas a casa parecia maior, como se os corredores estivessem se alongando. As portas mudavam de lugar, fechando-se sozinhas. O som de passos me seguia, mas eram muitos, como uma pequena multidão andando atrás de mim. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. A respiração da casa era nítida agora, mais rápida, mais ansiosa. As paredes começaram a inchar, como se algo quisesse sair de dentro delas. Rachaduras se abriram. Um olho apareceu dentro da parede. Gigante. Amarelo. Pupila dilatada. Piscaram. E então centenas de outros olhos surgiram, abrindo-se ao meu redor, todos me observando, todos piscando em ritmos diferentes. Comecei a gritar, mas a casa absorveu meu grito, engolindo o som. Do chão surgiu uma voz, a mesma voz horrível da lareira. Você nasceu para voltar para mim. Seu sangue alimenta minha eternidade. Você será o novo coração. A madeira sobre os meus pés se abriu como uma boca. Dentes de madeira afiados emergiram. Tentei correr, mas mãos saíram das paredes, agarrando meus braços. Eram mãos humanas, porém pálidas, como se tivessem sido drenadas de vida. As unhas eram longas, quebradas e apertavam com força o suficiente para deixar marcas profundas. Fui puxado, aos poucos, tragado pela abertura no chão. A casa vibrava, pulsava, gemia. Meus ossos pareciam estalar enquanto eu descia para a escuridão viva da estrutura. A última coisa que eu vi foi o teto se fechando. A casa suspirou e, como um animal saciado, adormeceu. Na manhã seguinte, quem passou pela estrada jurou ter ouvido um último sussurro vindo do casarão. E a porta da frente, novamente, estava entreaberta, aguardando o próximo herdeiro.